começou a nossa live inspiração com Rita Lee. Oi, Nona! Adivinha, né? Rita Lee. Sempre. Oh, convida a galera aí, vai começar a nossa live. Chama tua mãe. Olha, entrou a nossa convidada. Oi, Fernando. Ó. Aê! Chegou a Dedé. Oi, Paola. Tá ouvindo a música? Linda, linda. Oi, Luana. Vamos compartilhando a live pra galera entrando. Tá nervosa? Sim. A Nona já tá aí, tu viu? Eu vi. Ó, oi, mãe. Oi, filha. Falei com ela agora. Ela me desejando sorte. Querida. Bem-vindo, galera. Esperar mais um minutinho para nós ouvir a musiquinha enquanto a galera vai entrando. Muito obrigada pelo batom vermelho em homenagem à família batom Araújo. vermelho. Em homenagem à família Araújo. A família Araújo gosta de um batom vermelho, né? Botei o mesmo de semana passada. É isso aí. Adoro que você tá ali cantando Beatles, ó. Maninha? Eu também. Eu vou. Vou baixando e nós vamos começando. Enquanto a galera vai entrando. Oi, Dedé! Oi, Paulinha. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, viu? Estou muito orgulhosa. E eu que tô, de estar né? aqui. E eu que tô, minha tia querida. Te apresento. Olha só o genro entrando. O genro, olha, my son-in-law. Olha, querido. My dear. Querido. Quem é a Marta Araújo? Se apresenta pra galera. Quem é a Marta Araújo? A Marta Araújo é uma jornalista, dona de casa, uma mulher profissional, que também sempre tentou, pelo menos, né, fazer essa ligação da mulher profissional com a mulher dona de casa. Acho que mãe de 2 filhos maravilhosos, e, enfim, uma mulher que trabalhou muito, batalhou muito e ainda trabalha, e uma mulher, assim, eu me diria uma pessoa bem otimista, Paulinha, sabe? A gente está atravessando uma época horrorosa agora, com essa pandemia, momentos muito tristes, né? Eu te diria que eu sou uma mulher realizada e poderia até te dizer que eu sou uma mulher feliz se a gente não tivesse dentro dessa situação. Antes de entrar aqui, eu vi que a gente está com 16 mil mortos no Brasil, né? Mais de 250 mil infectados. Aqui no Rio Grande do Sul a situação não está tão difícil, então parece que não existe isso, né? Mas, enfim, a gente está vivendo momentos difíceis, mas olhando para a minha vida, eu posso dizer que eu estou tranquila, realizada, assim.
e me defino mesmo como jornalista e como uma dona de casa, uma mãe, esposa, enfim, né? Eu acho que é por aí. Antes de eu te perguntar, fala de mãe, fala de jornalista, como tu entrou nessa profissão tão linda, que eu compartilho contigo, eu quero dar oi para a Anice, para a Nanda Bon, Fernandinha, Anice do SIC. Anice do SIC, Anice Barcelos. Ai, que querida! Nossa, que eu não vejo, querida. Saudade também de ti. A Adriana voltou, ela disse. A Luana, eu já dei oi. E a Nanda Bom, minha colega, Fernandinha, bem-vinda. Então, jornalista, me fala assim, olha aqui, Love in the Live. Olha Olha! Digamos que temos tão chique nessa live, com gente lá de Nova York nos assistindo. É verdade. Sensacional. Dedé. Eu vou chamar a Marta de Dedé, tá, gente? Porque eu falei já na live da Nona, desde que eu me conheço por gente, eu chamo a Marta de Dedé, minha tia. Por que eu chamo de Dedé? Eu chamo de Dedé. Por que eu chamo de Dedé? Não sei. Só sei que a Nona, eu sei que era Marinona, o Deco, o André, mas por que era Dedé? O Vanderlei, o meu sobrinho mais velho, que começou a me chamar de Dedé, e aí vocês me conheceram como Dedé e ficou, né? Foi basicamente, o apelido foi dado pelo Vanderlei, na verdade. Entendi. Então, tá, gente, vai ser a Dedé e tá tudo certo, tá? O Márcio, bem-vindo. Dedé, como tu entrou nessa profissão? Como é que tu resolveu ser jornalista? Como é que entrou o jornalismo na tua vida? Olha, Paulinha, eu sou a primeira de uma família, da família dos Correia da Silva, a ter tido a oportunidade de fazer uma universidade. Então, quando eu comecei, estava terminando o ensino médio, eu já vislumbrava que poderia haver a possibilidade de eu fazer um curso superior. Uhum. E aquilo me assustou muito, porque eu não tinha nenhum espelho, né, Paulinha, quem recorrer, com quem discutir. E assim eram com as minhas amigas, minhas colegas. Ninguém tinha tido pais, irmãos, enfim, que teriam feito faculdade. E num teste vocacional, no Pio 12, que foi a escola que eu estudava, ali apareceu para mim que eu poderia ser feliz na área da comunicação, que eu era uma pessoa comunicativa. Uhum. E eu fui olhar mais a fundo isso, e dentro das áreas da comunicação, o jornalismo me chamou mais atenção. Não vou dizer que eu era uma pessoa que gostava de redigir, que eu era uma grande leitora, não foi isso, aconteceu por acaso. E eu tive, assim, uma das maiores alegrias do mundo de me apaixonar por aquilo que eu tinha escolhido quase que de uma maneira aleatória, né? Comecei a fazer Unicinos e logo em seguida eu vi que eu estava no lugar certo. Uhum. E me apaixonei pelo jornalismo logo em seguida e comecei a trilhar. Então, eu digo que eu sou uma jornalista, eu não fiz nada mais na minha vida além de ser jornalista. Trabalhei já em duas funções básicas do jornalismo, né? A primeira é ser repórter, fui repórter por muitos anos, e logo em seguida... Me fala um pouquinho do teu início de carreira. Tu já começou fazendo estágio na Unicinos ou tu se formou e aí tu foi começar na carreira? Eu na Unicinos, eu sempre tive bolsa de estudo da Unicinos, mas eu trabalhava na biblioteca, eu trabalhei em diversos outros setores, assim, nada, digamos, ligado com o jornalismo. E eu tive, na verdade, no final da minha vida universitária, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade que se chamava PropTop, aqui no Novo Hamburgo, e eu estava muito feliz dentro da agência de publicidade, fazendo situações também na área da comunicação, com umas pessoas muito queridas, né? O Clóvis Noche, meu amigo, Getúlio Nunes, também meu amigo, a Maria Helena Piagetti, que hoje é dona da Target. Mas nesse meio tempo, logo, e fiz estágio a partir do mês de, sei lá, outubro, novembro, e me formei no final do ano. E um professor da Antoninho Gonzalez, que dava aula para mim na Unicinos, dava aula na PUC e também na URGS, e ele trabalhava na Caldas Júnior.
na Folha da Tarde. E a Caldas Júnior estava querendo expandir o seu negócio em diversas cidades do interior, entre elas Novo Hamburgo. E ele falou para o colega dele, o jornalista não, o meu chefe, Marco Antônio Baggio, que nunca foi jornalista, mas sempre foi sempre exerceu uma função administrativa dentro do jornalismo, digamos. E o Antoninho falou para ele, olha, lá em Novo Hamburgo tem uma aluna, né, que se formou e acho que ela pode ser que ela consiga trabalhar e possa suprir a necessidade da Caldas Júnior. Me chamaram e eu fiz, enfim, trabalhei um período, acredito que uma semana, e fui aprovada nessa história, mas já era jornalista formado, Paulinha. E comecei assim, como correspondente A, né? Então, na Caldas Júnior, naquela época, existia o correspondente A, B e C. E eu, por ser formada já, comecei como correspondente A, mas trabalhando na sucursal de Novo Hamburgo. Comecei aqui, não comecei em Porto Alegre. Tipo jornal, Dedé, ou já era o rádio? Não, era jornal. A Caldas Júnior era uma empresa que tinha a TV Guaíba, que é hoje a Record, tinha a Rádio Guaíba, que tem até hoje, que também é da Record, e tinha 3 jornais, o Correio do Povo, a Folha da Tarde e a Folha da Manhã. Então, quando eu entrei, estava sendo extinta a Folha da Manhã e eu entrei na Folha da Tarde. Criaram, naquele período, foi criada uma Folha Regional e eu comecei a trabalhar ali. Fazer a cobertura do Vale dos Sinos, que é, na verdade, como repórter, o que eu me especializei ao longo dos anos. Né? E aí... Então, naquela época... Fala, continua. Não, naquela época, então, tentando rememorar agora, o que a gente fazia aqui, né? O calçado era na década de 80, o calçado estava no auge, as exportações de calçados, né? Então, eu comecei a trabalhar e o Novo Hamburgo começou a inchar. A cidade hoje é grande. Naquela época, a cidade era uma cidade realmente mais do interior, assim, uma cidade menor. Começaram a chegar migrantes de várias partes do estado, porque a indústria de calçados começou a demandar muita mão de obra. E a cidade começou a inchar, e eu comecei a participar como jornalista, como repórter, desse momento, assim, muito vibrante de Novo Hamburgo e da região do Vale dos Sinos. Então, nisso, Paulinha, me colou o segmento e o setor de calçados. E foi por aí que eu segui. Entendi. E antes de te fazer a pergunta, eu quero dar as boas-vindas à Nath, que entrou, a Leila, a Natália, a Vives Carol, a Vitória, querida, a Gela, que entrou, a Aimee entrou também com o Antônio, o Juliano Rangel, que é nosso colega, que também entrou, e também ele é ator. Bem-vindos. Eu quero que tu fale agora, Dedé, tu contou do teu início lá na Caldas Júnior, né? Que é muito interessante porque é tão diferente, né, do que é hoje, né? Poucos veículos continuam, né? Hoje em dia fazer jornalismo é como uma resistência, né? Uma resistência. Nesse tempo todo, então, tu teve na Caldas Júnior e aí depois tu entrou para a Rádio Gaúcha, né, Dedé? Sim, sim. Na verdade, a Caldas Júnior, eu saí da sucursal de Novo Hamburgo, casei, fui morar em Porto Alegre, fui trabalhar lá. Trabalhei na Central do Interior, onde até o Renato Martins, um colega que antes a gente estava fazendo o teste, ele apareceu, daqui a pouco, de repente, ele aparece novamente, foi meu colega lá. E a gente, enfim, eu casei com um engenheiro na área da mineração e nós fomos morar em Santa Catarina, lá na área do carvão, né? Em Lauro Miller. E eu fui com a minha filha pequenininha, a Marina foi para lá, tinha 1 mês. A mãe foi junto, a tua avó, a avó de vocês foi junto para lá, e eu e o João nos instalamos lá. Então, ficamos 2 anos lá. Eu trabalhei numa rádio lá, a rádio chamada Cruz de Malta. E depois retornamos para cá, houve mais uma situação econômica ruim para a área do carvão, a gente retornou aqui para Novo Hamburgo, e nesse meio tempo, assim como a Caldas Júnior, lá
4 anos atrás, né? Eu estava montando uma sucursal em Novo Hamburgo. Quando eu retornei de Lauro Miller, a Rádio Gaúcha, a RBS, queria montar uma estrutura em Novo Hamburgo. E o meu ex-chefe, da Caldas Júnior, já estava na RBS. E aí foi uma coisa natural, né, Paulinha? Sim. E aí entrou. E nesse tempo, então, de correspondente, né? Qual foi a matéria assim, mais desafiadora que tu cobriu, né? Tu lembra? Pois é, tu tava me dizendo, então. Então, eu queria dizer o seguinte, que todas as matérias para um repórter, qualquer matéria é desafiadora. Eu acho que todo dia, quando tu levanta e pensa assim, o que eu vou fazer, a matéria que aparece na tua frente, ela é uma coisa inusitada, porque, na verdade, ela conta a vida das pessoas, né? Sim. Conta uma vida de uma pessoa em particular, com um problema em particular, e isso é o que enriquece o jornalismo e a reportagem, eu acho. Então, eu tive muitas matérias desafiadoras e não saberia enumerar. Mas o que eu queria te dizer? Que quando eu comecei e falei da área que Novo Hamburgo estava começando a ter uma explosão econômica, né? Tendo assim, várias empresas e gerando muitos empregos, também começou a ter problemas de segurança pública na cidade. Eu comecei a fazer polícia. Então eu era quase... Uma coisa assim muito parecida com o calçado, né? Um negócio assim. Exatamente, mas eu fiz polícia, muita polícia na época da Caldas Júnior e muita polícia na época da Rádio Gaúcha. Então, assim, na Caldas Júnior, eu tinha quase a chave da cadeia. Tinha uma delegacia de polícia aqui em Novo Hamburgo, e eu era amiga dos investigadores, né? Amiga, não sei se a palavra é amiga, mas enfim, conhecida. E a gente ia diariamente lá, e dos delegados, e quando tinha que entrevistar alguém, a gente descia, perguntava, podemos ir lá nas celas, e a gente ia lá nas celas e entrevistava. Então, muito incrível. Nessa época, eu fiz uma matéria com um cara um traficante, que tinha sido preso, era um rapaz, assim, eu acho que da minha idade na época, 20 e poucos anos na época. E eu entrevistei ele, eu digo, e agora? Eu disse para ele preso, ele já tinha sido preso outras vezes, eu perguntei para ele assim, e se eu conseguir fazer tu sair aqui agora, te libertar? O que tu vai fazer ali na rua? Daí ele disse assim para mim, vou assaltar alguém. Era o trabalho dele, Paulinho, era o que ele tinha que fazer. Então, olha a repórter, né? Olha a situação inusitada que tu te vê e depois tu vai para a redação do jornal, tem que escrever. E como é que vai escrever aquela história, né? Então, isso é muito emocionante e muito bonito. E aí, na época da Rádio Gaúcha, em termos assim de polícia, eu cobri 2 casos de grande repercussão aqui na nossa região, que foi a morte do tenista Thomas Engel, em 2001, que ele foi morto por um policial militar, né, em São Leopoldo. Ele era de família tradicional aqui de Novo Hamburgo. Ele era neto do médico aqui, pediatra, Dr. Leonel Felps. E ele foi morto, era um menino, nós tínhamos 17, 18 anos, não lembro agora. E depois, com muita tristeza e, digamos assim, com muita força de vontade, eu cobri todo o caso da morte da minha amiga, colega, jornalista Beatriz Rodrigues, que foi morta, queimada, viva, pelo marido, o Henrique Sanfelice. No Dia dos Namorados, e o crime aconteceu ali no Santuário das Mães. Então, foram algumas coisas que marcou muito a minha vida. E a nona pergunta aqui, queria ouvir um pouco sobre a reportagem, a responsabilidade de ser repórter de um meio de comunicação com tanto alcance de público como a Caldas Júnior e RBS, apesar de estar tão perto de coisas assim, pesadas, né, Dedé? Pesadas, fortes. Estar perto de coisas pesadas e tu tem essa responsabilidade. Como lidar com tudo isso? Olha, Paulinha, assim, nós estamos vivendo hoje uma situação com as redes sociais, com esse mundo digital, que parece que todo mundo
consegue dar uma informação e dar uma notícia, né? Não estou querendo dizer que a informação não foi democratizada. Foi, e isso é muito bom. Mas também as pessoas colocam informações, divulgam informações que nem sempre são verdadeiras. E aí que eu acho que está a grande diferença de um jornalista para qualquer outra pessoa. O que a gente aprendeu, tu, eu, né? O que a gente aprendeu nos bancos da faculdade? A responsabilidade com a verdade. Paulinha, rádio é uma coisa muito complicada, porque às vezes tu tá apurando uma notícia no telefone e tu tem que entrar no ar. E às vezes tu não tem, assim, total certeza que tu tá dizendo realmente o que aconteceu. Mas é melhor tu não dar a informação, tu não dar o furo de reportagem, do que tu ser leviana com uma informação somente para querer dar o furo. Então, isso eu aprendi muito cedo, que tu tem, e a Marina, os meus filhos, por eu trabalhar numa sucursal, os meus filhos praticamente cresceram me vendo trabalhar, né? Eu dava boletim, e tu sabe disso, eu dava boletim no carro, eu dava boletim na porta da escola deles, né? Para mim, quando chegou o celular, para mim foi a maior evolução tecnológica de todos os tempos. Eu não precisava mais estar na frente de um telefone fixo, entendeu? Um orelhão, já aconteceu, falar. um orelhão, botar ficha, botar coisa e tacar no orelhão. Muitas vezes, só que eu não botava ficha porque tu ligava a cobrar para a rádio, né? Ai, claro. 9090, o número que a Marta... 51, exatamente, exato. Sim, isso era diariamente. E eu fiquei assim, na época da Rádio Gaúcha foi criado um bordão, quase assim, do Vale dos Sinos, Marta Araújo, né? Então, até hoje, as pessoas às vezes me conhecem, lembram do meu nome, e não me conheciam pessoalmente, né? Porque a rádio não é imagem, né? Mas, enfim, eu estava dizendo para ti o seguinte, que eu acho muito importante hoje quem está nos bancos de faculdade e quem já saiu recentemente ou não. Parece muito fácil escrever e dar uma informação, mas não é. E essa é uma responsabilidade muito grande. Esse é o orgulho que eu tenho da minha vida profissional. Eu acho que nunca dei uma barriga, como a gente chama, né? Deixei de dar algumas informações, não digo furo, mas algumas informações com medo, porque não adianta, tu não pode dizer que uma pessoa morreu agora e depois tu não tem como ressuscitar ela, né, Paulo? Tu vai ter que dizer que tu errou, né? Então, hoje em dia pode, né, Dedé? Hoje em dia pode. Hoje em dia pode. Fake news, né, tá tudo exatamente, certo. Exatamente. Acho que essa é a principal diferença, Dedé, hoje, de fazer um jornalismo na época do, né, ali anos 80, anos 90, e hoje fazer o jornalismo, todo mundo pode fazer jornalismo e tem a questão da fonte, da responsabilidade com a verdade. Então, acho que essas são as grandes diferenças hoje. Eu não sei se... eu acho que todo jornalista, digamos, a linha mestra é a mesma há 20, 30, 40 anos atrás e hoje. Eu acho que sim. O que eu acho é que hoje parece ser muito fácil as pessoas darem... Eu acho que a opinião, é isso que eu digo, a democratização da informação que veio com as redes sociais, ela é extremamente benéfica. Eu acho maravilhoso dar uma notícia e as pessoas darem a sua interpretação, mas aí elas estão dando a sua interpretação. Assim como jornalistas que também têm suas colunas, seus espaços assinados, eles podem dar suas informações e é perfeito. Eu não preciso concordar com ela, posso discordar, né? E hoje, até com as redes sociais, é mais fácil discordar. Então, eu acho que a responsabilidade do jornalista deve ser a mesma. Eu acho que a nossa profissão, Paulinha, com a era digital, ela já passou, acho que o pior. Eu acho que a gente já foi para o fundo do poço e já está começando a subir novamente. Eu acho que as pessoas já começaram, o público já começou a notar a diferença de uma notícia bem trabalhada, né, de uma notícia verdadeira, para uma notícia, para um fake news. Então, eu vejo que o jornalista hoje, eles têm um novo campo de trabalho aí, muito diferente do que eu tive, né? Mas eu acho que ainda existe
mas o rigor tem que ser com a verdade da informação. Paulinha, muitas vezes tu não concorda com o que tu está dizendo. Então, existe as pessoas dizem o seguinte, a gente não pode brigar com a notícia. Notícia é notícia. Goste ou não goste dela. Né? Tu tem que tentar... Toda notícia tem os dois lados. Né? Então, tu tem que tentar, e aí que está, digamos assim, o valor do jornalista. O valor que tu aprendeu nos bancos da faculdade, que é o de sempre ouvir o contraponto, sempre tentar ouvir o outro lado. Nem sempre é possível, mas quando isso é possível... Porque aí, tu não vou dizer que tu chega a uma verdade, mas pelo menos tu oferece para o teu público uma oportunidade deles, exatamente, dele escolher qual é o lado que ele quer acreditar. Eu só quero falar da Anice Barcelos, que está dizendo aqui, a minha querida amiga Anice, e a filha dela, a Natália, que ela disse que eu fui a pessoa que ensinou ela a passar fax. E é verdade. Eu trabalhava na Rádio Gaúcha e também trabalhava na Mercator, que hoje é Mercator, na época não era. E a Anice estava começando a sua vida profissional e não sabia mexer bem ali com as tecnologias, eu ensinei ela. Eu tenho muito orgulho de ter ensinado ela, se transformou em uma grande mulher hoje, uma grande empresária. Deixa eu pegar o gancho de quem ensinou. E essa mulher aqui me ensinou a trabalhar também. Porque a Dedé me deu a primeira oportunidade de jornalismo como estagiária. Trabalhava aí nesse escritório que tu tá. É no escritório, né, Dedé? Exatamente. Exatamente. Eu trabalhei, a Dedé me deu a oportunidade, me ensinou a redigir e-mail, me ensinou a fazer matéria. Me deu várias oportunidades de participar de eventos, de coberturas, de fazer coisas que me orgulham, assim. Então, eu queria aproveitar aqui e te agradecer imensamente. Tu me ensinou, assim. Hoje eu não tô mais na linha de frente, mas eu uso muito o que eu aprendi contigo e tento passar adiante, assim, esse compromisso com falar sempre a verdade de forma clara, objetiva, né? Independente das circunstâncias, né? E eu queria te perguntar, Dedé, primeiro eu quero dar oi para as pessoas que entraram. A Nath, o Júlio, César Schuster, Felipe, quem mais entrou? Natália, a Veri, a Anice, já falei, e o Rod Roth, que é publicitário. Dedé, tu fala muito. Antes de Paulinha, grande repórter entrevistadora. Quem diria, hein? A pessoa que faz teatro, daqui a pouco vira repórter e as coisas. Como é que lidar com as emoções no meio dessas reportagens de cárcere? Aí daqui a pouco tu fala de calçado, daqui a pouco não sei o quê. Esse dia a dia meio... Não sei como começa e não sei como termina o meu dia, assim. Naquela época, né? Na época, eu acho que essa é a grande adrenalina, a grande coisa maravilhosa da vida de jornalista. Eu sempre digo, e tem a Francine Natasha, que hoje trabalhava no Jornal NH, e hoje ela é a Francine Silva da Rádio Gaúcha, ela é daqui de Novo Hamburgo. E eu vi esses dias um post dela dizendo essa é a melhor profissão do mundo. E eu também acho que é a melhor profissão do mundo. Eu respeito todas as outras profissões, mas acho assim que a reportagem e, digamos assim, na assessoria de imprensa, que daqui a pouco eu acho que a gente vai falar um pouco, eu usei isso da reportagem. Eu acho que é por isso que eu sou tão feliz sendo assessora de imprensa e trabalhando em assessoria de imprensa. Porque, assim, ó, a adrenalina do repórter, tu te acordar de manhã, é bem isso, Paulinha. Tu te acorda de manhã e tu não sabe o que tu vai fazer. Tu não sabe qual é o bicho que tu vai enfrentar, né? E exatamente. E principalmente tu faz polícia, tu faz geral, né? Até, claro, pautas de cultura maravilhosa, pautas médicas, tem milhares de pautas, milhares de editoria. O esporte é maravilhoso, a política é uma coisa extremamente desafiadora também. Mas a pauta de geral e a polícia, ela é fantástica, porque tu não sabe o que vai aparecer pela frente. Então, assim, ó, tu tem que ter... Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu acho que tu tem que ter o respeito pelas pessoas, né? O respeito pelaquela história que estão te colocando na tua vida, Paulinho. Sem juízo de valor.
sem juízo de valor. Eu jamais na minha vida, jamais na época de repórter, uma pessoa, por mais simples que fosse, ou por mais culta que fosse, digamos, eu não sei se o antônimo de simples seja culta, mas enfim, uma pessoa mais simples que seja, ela não... eu sempre respeitei a história dela, talvez até nem tivesse feito o boletim ou a matéria, mas na frente dela, quando eu estava com ela, eu estava escutando o que ela estava me dizendo. E assim, digamos, falando com empresários, ou enfim, com qualquer situação. Acho que a gente não pode, neste momento de ser repórter, ter juízo de valor da tua fonte. Tu tem que confiar nela, ouvi-la, confiar nela e depois checar. Né? Essa é a tal da verdade, checar se aquela pessoa está fazendo ou não a coisa correta. E é muito, muito louco, porque se tu leva isso para a vida, muda muito também, né? Porque tu saber conversar com alguém sem juízo de valor e pesquisar as duas fontes, olha quanta briga, olha quanta discórdia, olha tudo que tu pode evitar se tu assumir essa postura. Olhar para a situação sem juízo, né? Então, muito jornalismo te ensina nesse sentido. Sim, sim. Né? Eu acho assim, ó, o jornalismo é aquela profissão que tu tem que ser humilde a ponto de escutar, que para mim é muito difícil, eu gosto muito de falar, mas enfim, quando eu era repórter eu escutava muito, mas, e depois tu tem que colocar toda a carga emocional que tu tem na hora de tu escrever e transmitir aquela matéria. Né? Porque também, Paulinha, existe uma situação de um jornalista ouvir e respeitar a sua fonte e depois, não digo nem distorcer o fato, mas a fazer uma abertura um pouco diferente da matéria e contar outra história. Eu não estou dizendo que existe só santo no jornalismo, não, né? Não é assim. Para vender, né, Dedé? Para vender, o que a gente não faz, né? Exatamente, exatamente. E a Dedé, que foi correspondente, que teve toda essa carreira, decide, então, entrar na assessoria de imprensa. Por quê? Como aconteceu isso, essa mudança? Então, eu te contei que logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Logo depois eu fui para o jornalismo. Então, a assessoria de imprensa entrou na minha vida ali. Eu conheci a PropTop, ela atendia a conta dos calçados ortopé, né, que morreu meu querido amigo, o Sr. Horst Volk, há alguns meses atrás, agora 2, 3 meses atrás. E eu aprendi com o Sr. Horst digamos, a ver a assessoria de imprensa como uma ferramenta, uma atividade bonita, porque na minha época a assessoria de imprensa era vista mais ou menos assim, o jornalista que não tem talento para ser repórter, ou para ser redator, ou para ser editor, ele vai ser assessor de imprensa. Mas como eu nunca trabalhei em Porto Alegre, assim, dentro dos grandes veículos, digamos assim, essa situação nunca ficou muito presente na minha vida. E eu aprendi com o seu Horst e com o Clóvis Notion da PropTop, que o jornalismo precisava ter alguém que fizesse a ponte entre as empresas e os veículos. E foi isso que eu aprendi. Então, ali começou. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar com ortopé. Eu não quero dizer que eu tenho muita idade, mas eu fui uma das primeiras assessoras de imprensa aqui do estado. Porque existia assessoria de imprensa lá em São Paulo, a Perfil, por exemplo. Aqui não existia nada assim formal de assessor de imprensa. E eu comecei a fazer muito informalmente isso, e depois a coisa começou a crescer. Eu fiz assessoria política, assessoria de imprensa para político, fiz para as grandes empresas, trabalhei para a Zaleia, trabalhei para a Ortopé, trabalhei para a Fevale. Foi um trabalho muito bonito que eu fiz, que quando eu entrei na Fevale, a Fevale era a Federação dos Estabelecimentos de Ensino Superior. Ela não era nem centro universitário.
E quando eu entrei ali, foi a época da transição. E quem comunicou para a imprensa do Brasil inteiro essa transição da Fevale fui eu, no meu trabalho lá, e que eu tenho muito orgulho de ter participado. Trabalhei por 2 anos e pouco lá na Fevale, foi muito importante na minha vida. Hoje retornei para a Fevale como aluna de inglês, mas tenho muito orgulho da Fevale daqui, que como dizia um amigo meu lá de dentro, as pessoas que querem estudar aqui no Vale dos Sinos, queriam estudar aqui já na década de 70, não precisavam ir a Porto Alegre ou a outros centros, né? Tinha uma universidade, um início do ensino superior aqui na região. Hoje eu estou também no movimento Coral Fevale, hoje não, desde 2013, o maior orgulho dessa universidade. Hoje em dia, quem mantém um movimento cultural, um movimento coral, hoje são poucos que valorizam a cultura, né? Então, muito orgulho de fazer parte. Mudando um pouquinho, Dedé, eu quero te fazer uma pergunta já falou um pouquinho no início, como é que tu tá lidando com essas incertezas e medos, porque hoje tu continua trabalhando, né? Mas tá trabalhando em casa. É isso? Sim, estamos de quarentena e quarentena bem ferrada aqui, bem forte. E como tu lida com essas incertezas, né? Ansiedade, medos desse momento de hoje? Pois é, Paulinha, foi muito estranho tudo. A gente começou a ouvir as histórias em janeiro, né? A coisa que me chamou a atenção foi a China construir aqueles hospitais rapidamente, assim, 1 semana, 2 semanas. Eu fiquei meio fora da casinha, mas enfim, ouvindo, né, e fazendo um julgamento. E chega o meu aniversário em março, a gente teve uma festa, acho que foi a nossa última festa. Estava o André aqui, o meu filho André, a Marina não estava, né? Enfim, e a gente começou a falar, e 1 semana depois a gente já estava em isolamento social em casa. Foi difícil para mim, cair a ficha não foi uma coisa muito rápida. A Marina e o André, os dois tiveram, digamos assim, uma decisão assim, bem importante, foram bem importantes na decisão que a gente tomou. O João não, o João já estava mais recolhido, né? E eu comecei a ficar em casa e achei que eu ia achar horrível, que ia ser muito terrível, mas não, comecei a me sentir protegida de estar em casa, sabe? Comecei a ouvir a todas, participar, daí tu tá em casa, tu começa a ter mais acesso à informação, enfim, tu te isola mais, né? E passei por muitos e muitos e muitos, Paulinha, momentos de muita tristeza, né? Nesse período todo. Os meus 2 filhos, o André morando em São Paulo, digamos assim, no olho do furacão aqui no Brasil, e a Marina em Nova York, no olho do furacão lá nos Estados Unidos. E como lida Mas, com assim, isso? Hã? Como é que se lida com isso? Como é que tá? Pois é. Então, como é que se lida com isso? É muito difícil, né? Foi bastante difícil, mas eu acreditei muito na consciência dos meus filhos, no conhecimento que eles têm, sabendo as pessoas assim responsáveis que são, e sabendo que eles querem construir um lindo futuro, um futuro bonito para eles, e eu sabia que eles iam se cuidar, como eles estão se cuidando até agora, graças a Deus, ninguém está doente, né? Eles estão bem cuidados, todos os 2 estão em quarentena, tão forte quanto a nossa aqui. Nos falamos diariamente com a Marina, diariamente mesmo, um dando força para o outro, ela lá, sozinha com games, num apartamento, numa Nova York, que ela sempre sonhou uma cidade do sonho, a cidade deslumbrante para ela. Ela vendo essa cidade agora meia triste, na penumbra, né? Mas ela está forte, como ela te disse, está sabendo que ela tem que ficar em casa, sabendo que ela tem um futuro pela frente, tem que batalhar por isso, e que agora a hora é de ficar em casa, né? E ela mesma diz, mãe, agora a gente tem que ter paciência, e é verdade. E o André é igual, ele e a Luísa, estão os 2, assim, quietinhos lá em São Paulo,
também trabalhando em casa, os dois. A namorada do meu filho, a Luísa, a querida, ela é editora de uma editora de livros, está conseguindo trabalhar em casa também. O André, olha só, o André defendeu a tese dele de doutorado, ele é doutor em comunicação, no dia 24 de março, 4, 5 dias depois que a gente entrou para a quarentena. Coitado do Mano, ele foi para São Paulo no sábado anterior, chorando muito, muito assustado, muito triste, principalmente por deixar eu e o João, né? Ele, sabendo que a Marina está em São Paulo, que a Marina está em Nova York, ele em São Paulo, nós dois aqui, os dois ficaram com o coração muito na mão também, e nós também. Mas, enfim, a gente conseguiu superar isso. De que maneira? A gente se olhando. Então, a gente combinou com o André que a gente queria vê-lo diariamente, em ligações, assim, pelo WhatsApp, ou por outra, né, outra plataforma, mas a gente queria se olhar nos olhos, olhar olho no olho. E estamos passando, não digo tranquilos nem felizes, claro, é óbvio que não, mas estamos, assim, resignados, assim, sabendo que agora este é o momento de ficar em casa, de se cuidar, né? E talvez de ler mais, de estudar mais, de se dedicar mais. Eu acho que é um momento bonito para a Marina, para o Games, e para o André e para a Luísa. Eles estão tendo uma situação de descobrimento da vida a dois, né? Cada um em suas casas, que talvez tu case com uma pessoa e viva anos com ela e não tenha essa convivência tão assim, próxima como eles estão tendo agora, sabe? E é muito então eu acho que isso é bonito, é uma coisa bonita. E muito legal essa forma de tu ver, assim, que quando a gente tá no meio de um problema, às vezes a nossa tendência é se fechar naquilo, né? Ah, tô em casa, tô sozinho, meus filhos estão longe, estão no epicentro do negócio, meu Deus, a minha vida é um horror. Ok, o que eu posso tirar disso, né? Isso é inteligência emocional. O que eu consigo, o que tá na minha mão? Tá na minha mão a minha reação, o que eu posso fazer? Vamos fazer os nossos acordos para nos manter informados um do outro, mais tranquilo, e assim a gente vai tentando passar da melhor forma, né, Dedé? Eu acho que com muita comunicação. E eu queria só aproveitar o gancho e dizer para as pessoas que estão aqui que às vezes a gente não tem a lucidez, ou a gente não faz algumas escolhas na nossa vida que possibilitam esse equilíbrio. Claro que não é fácil. Eu acredito que não está fácil para vocês, né? Não está. E é justamente no conhecimento, na busca do conhecimento que tu consegue isso. E eu quero aproveitar e falar do nosso movimento, o Amar e Ser Amado, que é um conjunto de cursos online para justamente ajudar as pessoas a passarem por esse momento mais equilibradas. Então, quem quiser falar conhecer um pouquinho mais do nosso movimento, que tu pode fazer em casa, pode fazer na tua quarentena, pode conversar comigo por direct, que eu estou bem feliz com isso, para a gente poder ajudar com a forma que a gente mais acredita agora, que é online, né? Que é entregando conteúdo, entregando valor com todo o nosso coração. E eu quero dizer que eu te admiro muito, assim, porque não é fácil para uma mãe, para um pai, passar por isso. E provavelmente tem uma rede de apoio, de amigos que estão junto contigo. Claro, claro. E, Paulinha, assim, outra coisa que eu queria falar, e sei que a gente é da religião católica, eu estudei em colégios católicos, era o Colégio São Luís, o Pio XII, enfim, do Champagnat. E eu fiquei com isso muito, com essa coisa, essa fé da religião católica, muito dentro de mim, e por muitos anos um pouco amortecida. Mas, assim, quando tu vai ficando um pouco mais velha, tu vai começando a ver que realmente há necessidade de tu ter uma fé, de tu acreditar em alguma coisa. E eu estou muito, muito, muito amparada nesses dias, né, durante essa pandemia, na minha fé. Eu rezo muito, muito, e isso me dá uma tranquilidade muito grande, sabe? Uma coisa que me impactou demais durante a pandemia foi aquele momento do Papa Francisco, lá lá na Praça São Pedro, ele sozinho ali, rezando,
E Paulinha, assim, ó, a oração que ele rezou está justamente é a primeira oração da minha novena que eu rezo há muitos anos para nossa família. E nossa família, eu digo nossa família para o teu pai, para ti, para nossa família mesmo, que é digamos assim, ó, o presente de tu ter fé, sabe? E tu acreditar. E foi exatamente essa oração que o Papa Francisco rezou lá na Praça São Pedro, na frente daquela cruz, que tinha que foi, digamos assim, rezar, que foi símbolo da peste negra, né? Lá no século XVI, parece. Então, Paula, isso tem me dado muita tranquilidade. Eu tenho acendido uma velhinha quase que diariamente, rezando, pedindo proteção para os meus 2 filhos, para toda a nossa família, e acho assim, até que peco às vezes, e até acho que sou um pouco egoísta, que eu passo muito para nós, assim, e não peço para toda a humanidade, né, como, às vezes eu tento dizer, não, mas espera aí, tá tudo bem, eu tenho que pedir para as outras pessoas também, mas é uma oração, e esses dias eu li que a oração é o melhor presente que tu pode dar para alguém quando tu tá longe, né? Que é um abraço, que é uma, digamos assim, enviar uma energia positiva. E é isso que eu acredito, sabe? Que com a minha fé, a minha oração tá nos ajudando e a mim, pelo menos, está amparando. Sim. E quais os conselhos, Dedé, que tu daria para as pessoas que estão ali para passarem por esse momento todo assim, de instabilidade, de incerteza? Conselhos tu daria? Eu acho assim, Paula, a gente tem muito, nessa vida de hoje, a gente tem muito pouco tempo para se olhar para dentro, sabe? Para se olhar mesmo. A gente tem muito pouco tempo. A vida é muito corrida e a gente tem muitos compromissos e tu acaba não te olhando, né? E eu era uma pessoa assim, eu corria muito. E corro ainda, eu sou uma pessoa ligada, assim, na tomada, né? Mas hoje eu corro, mas eu também tô tendo a capacidade de olhar a minha vida e o que eu quero, né? Enfim, são alguns eventos que acontecem na tua vida que tu começa a ver que não adianta. Tem situações como essa, por exemplo, que não adianta tu bater com a cabeça na parede que não vai resolver, né? A única coisa que vai resolver é tu resolvendo contigo mesmo. Que tu estando bem contigo, tu vai poder ajudar os outros, né? E para te estar bem contigo, isso não é um conselho, eu acho que é uma questão, um autoconhecimento que eu acho que eu descobri muito tarde, eu deveria ter descoberto isso bem mais cedo, mas enfim, acho lindo esse trabalho que tu fazes. Um dia tu me disse uma coisa ali, eu acho nas tuas redes sociais, alguma coisa assim, que o que frustra a gente é a expectativa. E é uma grande verdade para mim. Eu li aquilo ali, eu não sei se no teu feed, ou enfim, nos teus stories, e eu vi como é verdadeiro isso, sabe? Na verdade, a gente espera mais do que as coisas podem te dar. Mas isso tu só descobre quando tu fica com menos expectativa e acreditando um pouco mais em ti, no teu poder, na tua força, né? Eu acho que é isso. É só isso que eu acho que as pessoas têm que fazer. Aproveitar esse momento, se olhar no espelho e dizer o que eu quero para a minha vida. Não em termos de dinheiro, em termos de patrimônio, não isso. Mas para ficar em paz, sabe, Paulinho? Para botar a cabeça no travesseiro e dormir bem mesmo. Porque não adianta. Eu acho que qualquer um de nós, se pudesse voltar para trás, voltaria e faria um monte de coisa diferente, né? Um monte de coisa, deixaria de fazer um monte de bobagem, mas a gente não pode voltar para trás. Não. A gente só pode, né, acreditar no amanhã. Então, para a gente ter um amanhã melhor, a gente tem que se cuidar hoje para o nosso amanhã ser melhor. Né? Então, eu acho que isso é o fundamental hoje na vida, acredito. Sim.
Concordo plenamente. A gente essa semana está abordando nas redes, inclusive isso, autoestima, saber olhar para ti, te perdoar, trabalhar contigo, né? Que tá aí, tá aí a chave, né? Eu quero ler os comentários, que tá vindo coisas muito legais e perguntas. O Educa entrou. Ó, Beni tá dando oi pra vovó Martinha. Querida. O Fernando Querido. fala dos problemas de não parar e se perceber é que acaba se unindo a pessoas que não te ajudam a crescer. Né? É verdade, é verdade. A gente vai indo, quem der mais, entre aspas, oportunidades, vai te levando, mas, né, vê quais são os teus valores, quem tu é, e segue quem se alinha. A nona, Marina Araújo, olha aqui, ó, antes disso, olha, a Educa é a Karenina, minha amiga querida da Y. Olha, Denene, não sei. Denene é o Gabi. Tô aqui junto com a Nath vendo a live. Ah, e o Gabi, o filho da Nícia, outro querido também, amo ele é meu amigão. A família Barcelos, ó, do coração. Queridos, a nona faz uma pergunta para ti. Queria saber um pouco do mercado de assessoria de imprensa nos tempos de redes sociais na nossa região calçadista. Ok. O que eu acho, assim, ó, Paulinha? Eu acho que o jornalismo, o jornalismo mudou muito, né? Muito. Hoje eu vejo, assim, eu olho para minhas amigas, enfim, e colegas que recém-saídas da universidade e estudantes da universidade, eu acho que eles vão ter que... eles não vão encontrar a vida que eu encontrei, né? O jornalista é completamente diferente. Então, assim, ó, no alto da minha idade, digamos assim, na minha experiência, o que eu posso dizer é que no meu tempo, eu esperava ter um emprego num veículo de comunicação. Era o nosso sonho, trabalhar nos melhores veículos, ser repórter dos melhores veículos. Hoje eu acho que quem sai dos bancos universitários tem que pensar que, além de ser jornalista, além de divulgar, além de reportar informações, tem que também saber gerir a sua vida profissional. Isso eu acho fundamental, Paulinha. E eu estou vendo que as faculdades, por exemplo, a Bruna trabalha comigo, ela está formada há 3 anos, tá? 3 ou 4 anos ela está formada. Ela me diz que ela não teve nenhuma matéria de, como é que eu vou dizer, de economia, ou alguma situação assim nos bancos da universidade. Empreendedorismo. E isso eu acho uma grande falha hoje dos cursos de comunicação, porque ninguém mais hoje vai ter emprego, não é ninguém, muitas pessoas vão ter, mas desculpa, a grande maioria vai ter que fazer a sua vida com os blogs, com as redes sociais, como digital influencers, né? Vamos ver se o João pode me trazer uma água aí, que ele está assistindo aí todo mundo. Não, e é muito interessante que não é só o jornalismo que não tem isso. A maioria, né? A área do teatro, por exemplo, também. A área do teatro, da dança, da arte em si, hoje tem que se reinventar. E aí tu não aprendeu isso. E é muito difícil, que é a minha área também, né? Que é a arte. É muito difícil para o artista se reinventar, buscar outras formas, tentar sobreviver esse momento, porque falta o empreendedorismo, né? Falta empreendedorismo na maioria, que nem o Fernando fala, na maioria. E foi esse o tempo, e eu acredito, não sei o que tu acha sobre isso, mas o corona veio para nos chacoalhar, de tipo assim, querido, acabou aquilo, acabou o futuro, aquele que tu achava que tu ia ter, é outro. E tá aí pra isso. É outro. Exatamente. Quem sai, por exemplo, isso eu digo, então a Marina falou na assessoria de imprensa. Eu vejo hoje a assessoria de imprensa de uma maneira muito diferente, obviamente, de quando eu comecei. Só que, chegou a minha água. Querido, ô Tudão, aparece aí. Ah, não quer aparecer, tá tímido. Aê! Oi, Tudão, querido. É muito diferente, Paulinha, porque ampliou demasiadamente aonde tu pode divulgar,
né? A divulgação, as oportunidades de divulgação ficaram muito grandes, né? Então, esse é uma solução e é um problema. Por quê? Porque é muito simples. Às vezes, o teu cliente, ele quer sair em tudo, quer aparecer de todas as maneiras, o que é legítimo, e ele tem razão disso, ele está pagando um profissional para isso, mas tu, profissional, está sabendo que ele não vai acrescentar no conceito dele sair em determinadas situações, né? Mas tu tem que mandar, porque senão parece que tu não sabe que aquele lugar existe, né? Então, como profissional, tu tem que fazer. Eu assim, sou abençoada, porque eu tenho excelentes clientes, e todos eles confiam bastante em mim e entendem quando eu coloco e tento explicar determinadas situações. Mas eu acredito que muita assessora de imprensa tem um pouco de saia justa nessa situação. Porque hoje, Paulinha, assim, ó, é muito difícil também tu ter uma matéria como assessor de imprensa em grandes veículos de comunicação. Por exemplo, a Zero Hora hoje, ela é um jornal com poucas páginas. Né? O NH também. O NH tem poucas páginas. O jornal exclusivo tem poucas páginas. Quem cresce são os sites. Por exemplo, eu tenho o meu amigo Martin Beren, que ele tem um site, e ele diz para mim assim, Marta, eu ainda não consegui ler aquele e-mail que tu mandou, porque ele é praticamente sozinho. Ele não consegue colocar tudo num dia só. Então, mudou muito a história da divulgação. E hoje, eu acho mais do que nunca, como tem muita gente se divulgando, eu acho que as empresas, elas têm que ter consciência que elas têm que ter um trabalho de conceito, um trabalho bom, de qualidade, sabe, Paulo? E é isso que eu acho que eu tenho que responder para a Marina. As pessoas têm que... tu tem que saber ter qualidade na hora de tu aparecer. Porque são tantas coisas que tu tem que marcar, chamar atenção por alguma maneira, né? Focar no público certo, né, Dedé? E focar no público certo. Não adianta tu querer jogar para tudo que é lado. Não adianta jogar, isso exatamente. Na vida inteira, né, Dedé? Foca na coisa que tu na quer. Vida... Exatamente, exatamente. E cada vez mais, Paula, fica claro para nós profissionais da área de comunicação, que a gente trabalha com bolhas, né? E o meio digital veio te ensinar isso. A Paulinha tem uma comunidade, a Marta Araújo tem outra comunidade, a minha amiga Rafinha Gadelha, lá de João Pessoa, tem outra. Claro que essas comunidades, elas se entrelaçam, é óbvio que sim. Mas o teu produto, tu tem que saber qual é bem a tua comunidade para te saber muito bem aonde tu vai, né? Então, isso eu acho fundamental hoje, mais do que antes. Há 10 anos atrás, por exemplo, tu botava uma matéria que saía na Zero Hora ou no NH ou em qualquer jornal, tu atingia diversos segmentos. Espraiava a matéria, né? Hoje não, hoje tu tem que saber onde é que tu vai para tu atingir quem tu quer realmente atingir. Muito legal. Assim, ó, várias pessoas fazendo perguntas. Tá acabando o tempo, que nem o Fernando disse. Tem muita coisa para que a gente pode perguntar. A Nona fala da questão dos influencers, que eu acho demais, mas a gente não tem tempo. O Fernando fala, e o que te diferencia, volta, o que te diferencia é a sua própria autenticidade. E eu queria que tu acabasse, que pena, né, Noninha? Eu queria que tu acabasse dando algum conselho para olha, a gente tem um minuto. Dando algum conselho para quem quer seguir nessa área da mídia, da imprensa, algum conselho do mercado que tem que dar em um minuto, Dedé. Se ficar em segundo, eu falo, vai mais rápido. Tá, eu acho assim, ó, esse é uma profissão fascinante e quem tem algum desejo vai entrar de cabeça, tem que entrar. Mas o único conselho que eu posso dar é o seguinte, hoje as coisas mudam muito rapidamente, a transformação está aí nesse mundo. É estudar, estudar, estudar e pesquisar. Estuda. É estudar. E bota a cara
para bater, porque é isso que essa é a vida. A gente nunca teve tanto espaço, né, Dedé? Graças a Deus, e viva as lives, e viva tudo isso. Dedé, muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente, pela presença, pelas perguntas, por estarem aí. Muito obrigada. Amanhã tem mais no canal do Fernando. Tchau!